Está começando mais um vídeo aqui do canal Bom de Obra, sejam muito bem-vindos. Hoje, episódio número 64 do Diário de Obra e vamos falar um pouco sobre piscina. Seu vídeo aqui dentro da piscina que está em construção e vamos falar um pouco sobre a estrutura e a concepção dessa parte. Está sendo utilizado bastante, com bastante frequência. Aí nós encontramos obras, nós executamos obras com piscina aí na área gourmet. Para quem não me conhece, eu sou Ellison Augusto, sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa. Bom, vamos falar um pouco sobre os tipos de piscina mais frequentes encontrada aí no mercado. Nós temos a piscina que é de fibra, que ela é pronta, você compra, já tem os tamanhos e em alguns casos você pode até dimensionar junto ao fabricante. A instalação dela é bem simples, então se faz a escavação do buraco onde ela vai ficar, se é executada uma cama de areia, pois é colocada a piscina em cima, é feito toda a parte de tubulação e o fechamento lateral é também feito com areia para acomodar bem aí as laterais da fibra. Bom, qual que é a desvantagem da utilização dessa piscina? Primeiramente é o acabamento, tem muita gente que não gosta. Quando entra na questão do acabamento, é muita questão de gosto aí, será que encaixa legal, será que não encaixa, enfim. Outra desvantagem é a questão da manutenção dela. Então, determinado tempo, cada fabricante estipula aí um tempo que é a durabilidade dela. Então, com o tempo ela acaba degradando e depois de uns anos é bem possível que você precise fazer a substituição ou uma manutenção um pouco mais parruda, digamos assim, de modo com que você tenha que revestir ela inteira novamente. Bom, as duas desvantagens aí que eu encontrei aí para passar para vocês. Eu particularmente eu prefiro executar essa piscina sempre em estrutura de concreto armado ou de alvenaria estrutural. Eu acredito que dá um pouco mais de durabilidade e o acabamento seja um pouco melhor. O segundo caso é a piscina de vinil, que é feita essa estrutura que eu já falei aí para vocês, ou de bloco estrutural ou de concreto armado, e daí é feito toda a parte de revestimento de vinil. Até tem um vídeo aqui do canal que nós falamos um pouco sobre essa piscina que nós estávamos executando em outro condomínio. Vou deixar o link aqui em cima e vou deixar também na descrição, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a piscina de vinil. E vamos falar um pouco dessa, que ela será a estrutura em bloco de concreto, terá pilar, terá viga e o revestimento será de pastilha. Bom, o que nós utilizamos aqui de estrutura? Primeiramente, nós precisamos entender que a piscina, ela também tem uma carga, ela também tem um peso. Apesar de ser distribuído esse peso de uma maneira bem linear, bem espaçada, dependendo do tamanho aí, é claro, nós temos uma carga incidindo aí sobre a base e sobre as paredes, e a estrutura ela deve comportar, ela deve ser tão segura quanto da casa para resistir aí aos esforços. Então, imagine só que eu tenho um quadrado de 1 por 1 de profundidade. Eu tenho 1000 litros de água. Então, se eu tenho 1000 litros de água, o peso específico da água é 1 para 1, então eu tenho 1000 quilos incidindo aí sobre essa estrutura. Então, eu realmente preciso fazer uma estrutura, eu preciso realmente fazer uma fundação para sustentar aí todo esse peso. Principalmente piscinas maiores aí precisa ainda mais aí. Aqui no nosso caso foi executado os pontos de fundação, então a máquina veio, fez as estacas trados, aqui foram estacas de 6 metros. Na cabeça da estaca foi executado um bloco de coroamento, aqueles bloquinhos que nós fizemos na casa inteira, e depois foi executado o radier na parte superior, a base de concreto. Uma base de concreto de 20 centímetros de concreto armado, com aço positivo e com aço negativo, que é aço na parte de cima e aço na parte de baixo. Aqui nós utilizamos o espaçamento das barras 15 por 15
com barra com bitola de 8 milímetros. Então nós confeccionamos a malha aqui, que ficou como se fosse uma malha bem pesada, na parte de cima e na parte de baixo. E aí depois foi feita a concretagem. Não esquecendo de vibrar bem aí o concreto da base, já que também é um elemento estrutural. Depois dessa fase, nós executamos aí as paredes. Nós utilizamos blocos. Então aqui eu tenho blocos de concreto. Deixa eu pegar um bloco aqui para vocês verem. Então, nós temos um bloco de concreto. Eu utilizo o bloco com resistência mínima de 4,5 MPa, que é a resistência mínima e normativa do bloco, para ele ser considerado um bloco estrutural. E nós colocamos ponto de grout no centro. Aqui no caso, como nós temos os pilares, então nós temos pilares nos cantos e nós temos pilares também na piscininha e no meio aqui. Nós temos 2 no meio, mais 2 aqui no meio. E eu, por esmero, também coloquei uma barra de ferro no meio, entre os 2 pilares, e aqui será enchido de concreto. Importante que, se você for utilizar apenas a alvenaria estrutural, você identifique primeiramente onde vai ser a passagem dos tubos, antes de você concretar aí o bloco, já que você pode concretar um local onde vai passar o tubo, depois vai ficar bem complicado para fazer essa passagem. Então, alvenaria estrutural, os pilares serão cheios de concreto e depois daremos início ao acabamento. Bom, quando eu tenho uma piscina de vinil, que é essa estrutura exatamente, eu poderia executar essa de vinil, mas não é o caso, eu poderia simplesmente rebocar todas as paredes, deixar tudo rebocado e depois já entrar com o vinil e pronto, estava acabado. Só que, como essa piscina será executada de pastilha, nós temos que fazer a impermeabilização. Então, piscina de vinil não precisa impermeabilizar internamente, piscina de pastilha precisa impermeabilizar interna e externamente. Internamente, o que nós fazemos? Nós rebocamos, fazemos aquela massinha queimada, igual tem na parede lá no fundo, vocês podem ver, uma massinha queimada lá. E depois é feita uma camada de argamassa polimérica e depois entramos com a camada aí também de emulsão asfáltica para dar mais proteção. Isso na parte externa. É importante você impermeabilizar a parte externa da estrutura para evitar que a água que vem aí proveniente de ascendência, né, a água do piso, do solo, né, do piso não, do solo, ela percole para dentro da piscina. Aí vai sujar o seu revestimento, vai sujar a sua água, não vai ser legal. E no caso do vinil, você precisa garantir aí a impermeabilização externa, porque se a água conseguir penetrar pela estrutura, vai dar bolha no vinil, consequentemente vai estragar a sua piscina. Então, vinil, impermeabilização externa, pastilha, impermeabilização externa e interna. Bom, voltando aqui agora para a parte interna, nós vamos fazer o chapisco, né? Vamos, como se fosse um reboque, como se fosse não, é um reboque comum, é feito chapisco em toda a área da piscina. Nós aguardamos aí pelo menos uns 7 dias para que esse chapisco cure. Utilizamos também aí uma ancoragem química, um Bianco, um Biancola, um Chapix, e depois é feito o reboco. Nós rebocamos toda a piscina. Vamos aguardar um tempo aí de pelo menos uns 7 dias para dar início à impermeabilização. Por quê? Porque a massa precisa curar. Independente se é concreto, se é chapisco, se é reboco, toda a mistura que contém aí um cimento Portland, ele precisa de um tempo para dar cura. E a cura inicial aí de uns 7 dias no reboco é mais que o suficiente para darmos entrada aí à impermeabilização. Bom, impermeabilização. Vamos entrar primeira camada de argamassa polimérica. Então vamos fazer a primeira camada de argamassa polimérica na piscina inteira, passar sempre cruzando demãos para cima e para baixo, segunda demão, terceira demão. Na terceira demão nós entramos também com umas telinhas de poliéster nos cantos da piscina, que é a parte frágil aí na movimentação da estrutura. Então eu tenho o pé aqui da piscina e aqui é uma parte frágil, porque como a estrutura ela vai trabalhar dessa maneira, contraindo e expandindo, então pode ser que eu tenha alguma trinca, alguma dilatação aqui no pé, e a impermeabilização precisa resistir
a essa movimentação. Então nós fazemos a impermeabilização e depois nós colocamos uma tela de poliéster para proteger. Então ela sobe aqui 30 centímetros virando para cá, mais 30 centímetros virando para a piscina, em todo o perímetro, garantindo assim a impermeabilização duradoura sem nenhum tipo de problema. Depois de dar a cura adequada aí da argamassa polimérica, então assim, a argamassa polimérica eu preciso esperar 24 horas para dar o acabamento final nela. Então eu aplico a primeira, aplico a segunda, aplico a terceira demão, sempre alternando a vertical e na horizontal na hora da aplicação. E depois eu vou entrar com a manta líquida. Nós utilizamos uma manta líquida para finalizar. E também passamos ela em 3 demãos. A manta líquida, ela é muito sensível à umidade. Então, se entre uma demão e outra acabar chovendo ou acontecer alguma coisa, choveu, e você não tem condições de fazer uma cobertura para proteger essa impermeabilização, o ideal é aguardar alguns dias de modo com que seque completamente essa água da impermeabilização para você não ter problema, para dar a eficácia necessária à impermeabilização. Bom, depois dessas 3 demãos de manta líquida, deixei curar aí mais uma semana, bem curadinho, eu vou entrar com acabamento de ou pastilha, ou azulejo, ou revestimento, enfim, o que for aí indicado, o que foi escolhido aí para a piscina. Nessa execução do acabamento, vale lembrar que muito cuidado para não rasgar a impermeabilização, uma vez que terão pessoas circulando aí dentro da piscina, perigoso rasgar. Então eu falo pro pessoal, vai executar, trabalha nem que seja de meias ou descalço dentro, para não ter perigo aí da bota, grudou uma pedrinha na bota, ela acabar arrastando e acabar rasgando a impermeabilização. E a princípio acaba não dando nem problema, você nem enxerga problema, vai encher, vai começar um vazamento bem pequenininho. E daí depois vai dando problema. Para arrumar, aí é só arrancando o revestimento para fazer a manutenção. Uma coisa que eu esqueci de dizer é a questão do teste de estanqueidade. Então, ao terminar o processo de impermeabilização, o impermeabilizante já ficou 7 dias esperando a cura total, vamos encher essa piscina de água, vamos encher até a boca, vamos fazer uma marcação nessa água, pode ser com a canetinha, com lápis, com alguma coisa para identificar o nível da piscina e vamos aguardar de 3 a 4 dias, ver se não está vazando água. Depois desse processo, se não estiver vazando água, maravilha, aí sim dá entrada ao revestimento. Se estiver vazando água, o ideal é aplicar mais uma demão de impermeabilizante, esperar secar e fazer o teste novamente, para garantir aí que não vai ter vazamento algum, tudo 100%. Fechou? Essa é a estrutura da piscina, bem rápido e rasteiro, é bem simples a execução, não tem segredo. É claro que é um investimento considerável, o mesmo metro quadrado, o valor de metro quadrado que você vai gastar na casa, geralmente você gasta na piscina, principalmente as piscinas que são pastilhadas, já que tem pastilhas aí bem caras. Aí vai depender muito aí do seu gosto e do seu bolso. Fechou? Por hoje é isso, vamos dar uma rodada aqui na obra, como eu costumo fazer, mostrar aí o andamento da obra. Vamos lá. Bom, a piscina aqui já foi erguida quase na altura, então falta só o cintamento aqui, que vai uma viga aqui em cima travando tudo, uma viga de 30 centímetros, a piscina já vai estar na altura, a altura aqui 1,40 m de profundidade. Aí depois de toda a infraestrutura executada aqui, vai ser colocado terra, vai ser aterrado aqui chegando no nível. O pessoal ali está executando casa de máquina, então teria a casa de máquina sendo escavada. O pessoal lá em cima está fazendo fechamento e concretagem dos pilares. Então chegou até uma determinada altura, agora está fechando tudo, concretando. O pessoal lá na frente está executando o concreto. Aqui nessa lateral já foi aplicado toda uma massinha que vai ser impermeabilizado, que aqui vai ficar no nível também. Vai ser impermeabilizado, colocar a terra no nível. Aqui embaixo escoramento, devemos respeitar aí a cura de pelo menos 28 dias para poder remover o escoramento.
Então, enquanto isso, o pessoal vai mexendo na parte superior. Por hoje é só. Diário de Obra vai ficando por aqui. Opa, quase que eu caí, quase que rola uma videocacetada aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a crescer cada vez mais. Curtiu esse vídeo? Está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like que nos ajuda bastante. Muito obrigado e um grande abraço.